Por onde quer que olhemos nesse mundo só vemos pessoas enganadas pela teia de mentiras criada pelos caídos. Desde o tempo em que caíram aqui nesta terra, os 500 milhões de anjos caídos vêm trabalhando arduamente a fim de destruir o ser humano e impedir que os salvos ocupem seus lugares a que pertenciam nos céus. Mestres na arte da mentira e engano, esses anjos possuem quase 7.000 anos de experiência, contra apenas alguns anos de vida do ser humano. Somos praticamente bebês frente aos truques e artimanhas deles. Conhecedores da mente humana, esses seres conhecem nossas fraquezas, vontades, desejos e toda a fragilidade da carne e se utilizam dessa fragilidade para nos controlar e enganar. E tudo começou com Eva no Éden. Satanás, o pai da mentira, se utilizou de outro ser, a serpente, para enganar Eva, a fazendo acreditar com muita astúcia que não haveria pecado em comer da maçã. Depois da queda, Adão e Eva perdem sua glória, se tornam seres mortais e carnais, e a presença física do Pai e dos anjos agora é vetada a sua presença, restando apenas o contato em espírito. Visto agora o ser humano totalmente fragilizado, em carne através de suas vontades, Satanás e seus anjos subjugam o ser humano através dos desejos, mentiras e pecados. Todo o mundo foi moldado pelos caídos para ser um palco de mentiras e ilusões, pois sabem eles que o ser humano seguia apenas pela carne e seus desejos. Nos dias atuais se vê pessoas controladas pela religião, falsas doutrinas, ensinamentos e todo tipo de engano espiritual. A fim de matar a pessoa espiritualmente e impedir que ela se conecte ao Pai, os caídos criaram todo tipo de falsas doutrinas espirituais, para que a pessoa perca todo tipo de comunicação com o Espírito do Pai, ficando assim presa aos enganos desse mundo e a seus pecados. Somente quem tem o entendimento do Pai escapa dessas armadilhas. Como os caídos são anjos e possuem muito conhecimento e poderes, os mesmos podem se disfarçar de várias formas, como anjos de luz, bons espíritos, entidades, santos e até se transfigurar como nosso Salvador. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Hoje vemos diversas doutrinas, que pregam a cura espiritual, através de ensinamentos sobre energias, guias, forças cósmicas, e toda sorte de práticas. Tudo isto não passa de engano criado pelos caídos, a fim de prender a todos quanto possível às suas mentiras. Desde a queda de Adão, nosso Pai restringiu qualquer contato de seus anjos aos seres humanos. Em raras exceções somente as duas testemunhas puderam aparecer neste mundo para alertar aos irmãos, como na aparição a Maria, José e aos discípulos, quando o Messias subiu aos céus. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore ao Pai. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe, e ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães em fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu.
E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Pai, dizendo: José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo do Messias, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu mestre, e não sei onde o puseram. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Fora esses casos nosso Pai não envia seus anjos para nos comunicar, nem se mostrar a nós, pois tudo é feito espiritualmente através do nosso espírito, onde o Pai habita. É unicamente pela fé e o amor, é que nos conectamos com o Pai. Todas essas aparições ao longo da história de seres espirituais, anjos, Virgem Maria, santos, entidades e outros, não passam de anjos caídos transfigurados a fim de enganar o ser humano. O povo judeu sempre fora enganado pelo seu falso Deus, por meio de seus servos, os quais recebiam constantemente a visita de anjos, os quais na verdade eram caídos a serviço de Satanás para subjugar seu povo às suas ordens. Nos templos religiosos é comum vermos pessoas possuídas por diversas entidades, as quais abandonam rapidamente a pessoa ao ser invocado o nome de Jesus pelos seus líderes religiosos. Tudo não passa de um mero teatro, e mesmo se a pessoa estiver possuída, não é o nome Jesus nem tampouco o líder religioso que irá o expulsar, mas se sairá porque é um truque dos caídos para as pessoas crerem no falso Deus desse mundo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. No Espiritismo se prega a reencarnação, presença de espíritos e entidades, outra grande doutrina criada pelos caídos, pois sabemos que não há reencarnação, nem espíritos de mortos vagando por aí. Todas essas entidades, almas, incorporação não passa de anjos, caídos fazendo seu teatro, se passando por almas de falecidos a fim de prender as pessoas à sua falsa doutrina. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada.
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim falou, e depois disse-lhes Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Mestre, se dorme, estará salvo. Mas o Messias dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então o Messias disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Digo, porém andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
O que receio, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de você seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção ao Mestre. Pois, se alguém lhes vem pregando um Messias que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Fala pra nós o que você viu lá, quando você chegou lá no inferno. Eu vi cunhado. A alma dela estava lá? Tá lá. A gente vai orar por ela também. Tá? Bom, o que mais que você viu lá? Você viu demônios lá? São feios? Horrível, né? O que ele fazia com você, filho? Batia. Batia em você? É? E o que você passava tanta mão no rosto? O que estava fazendo com você? Tava queimando meu rosto. Meu Deus do céu. Por causa da maquiagem? Meu Deus. O pescoço por causa da corrente? Tava me enforcando. Quando você morre com a corrente no pescoço, os demônios vêm e te enforca. É a corrente dele. É dele a corrente. Se você morrer, você vai pro lugar que ela estava lá, e lá eles vão te destruir, eles vão matar você 50 mil vezes por dia lá, e você vai viver de novo, eles vão te arrebentar, vão arrancar, e você nunca mais vai poder sair de lá. Ela acabou de voltar de lá, do lado do inferno, meus amados irmãos. Ou vocês acreditam ou vocês não acreditam. Sim. Achou que estava perdido tudo? Mas tinha uma luz do meu lado. O anjo que estava com você. A hora que ele chegou perto, os demônios saíam? Saía. A luz, ele abriu a asa, assim, os demônios se afastam, não aguenta o poder de Deus, não. E daí, o que ele falou pra você? Mais uma chance. Mais uma chance que Deus deu, meus amados. Por isso que eu falo pra vocês, vale a pena ser fiel. E a partir de hoje, irmã, qual é a decisão que você vai tomar? Servir a Deus. Tudo correto. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Mais um testemunho para acordar você aí, o carnal, que está brincando com as coisas de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Extraterrestres, os famosos ETs, são todos anjos caídos, se passando por seres bizarros e grotescos. Seu propósito é colocar no ser humano a crença em seres dotados, superioridade de outros planos e planetas. Isso foi muito utilizado nas civilizações antigas, onde os caídos se passavam por seres extraterrestres para transmitir seus conhecimentos a diversas culturas humanas e em troca serem cultuados como deuses por esses povos. Hoje temos doutrinas como o Comando Ashtar, totalmente composto por adoração aos caídos na forma de extraterrestres. Várias doutrinas baseadas em energias cósmicas e espirituais foram todas criadas por eles, como Reiki, chakras, hipnose, regressão, projeção astral, dentre outras, pois através delas o ser humano é enganado pela promessa de prosperidade, paz, curas e satisfação dos desejos carnais. Os caídos sempre tentam nos controlar por nossas fraquezas, que são principalmente curas de doenças e prosperidade, tanto que as pessoas que buscam pelo sistema religioso e todas essas falsas doutrinas buscam unicamente satisfazerem essas coisas. Todo tipo de magia e artifícios foram criados por eles e transmitidos desde o início à humanidade. Daí se derivam a Cabala, criado por Satanás, bruxaria, feitiços, magia negra e branca, Wicca, xamanismo, alquimia, dentre várias outras artes ocultas e perversas criadas por eles ao longo da história. Também criaram a adoração à natureza e seus elementos, como água, fogo, terra, ar, aos astros, esoterismo, astrologia, culto à lua, sol e aos planetas e até culto a animais.
assim como toda sorte de doutrinas espíritas, necromantes, budista, adivinhações, cartas, tarô, numerologia, benzeções, descarregos, exorcismo, dentre inúmeras outras doutrinas e práticas, todas criadas pelos caídos unicamente para matar o espírito, fazendo com que a pessoa não aceite o espírito do Pai, o qual é o único caminho de paz, luz e libertação. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não no Messias. Todo tipo de imposto, maus espíritos, demônios, assombrações, extraterrestres, perturbações, vultos e visões, são todos aparições de caídos para colocar temor às pessoas, fazendo-as procurarem seus agentes como pastores, padres, bruxos, feiticeiros, e assim essas pessoas ficam presas às suas doutrinas pelo medo e crendices e assim perecerem. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. São os caídos que criam todas as situações e soluções, tudo é um teatro, tudo é engano. Assim como Satanás no princípio se utilizou de uma serpente para enganar Eva, assim fazem todos os demais caídos, se disfarçam de todo tipo de ser, a fim de enganar tantos quanto puderem. Nosso Messias já nos mostrou o caminho, que é unicamente ele, junto ao amor ao próximo e ao Pai, não existe nenhum outro caminho fora esse. Tudo que foge a esse caminho é engano dos caídos. Não existe guia espiritual, santos, energias, amuletos, nem nenhuma outra doutrina que não seja pregada pelo Messias e seus discípulos. Nós somos o templo do Pai, onde seu Espírito habita, temos comunicação direta com ele através do Espírito, não há outro meio, não existem intercessores, guias, entidades, a salvação é individual e depende apenas da pessoa aceitar o caminho do Messias. Os caídos trabalham através do engano e mentira, até para os que estão no caminho. Não é raro muitos dos irmãos terem sonhos, visões e aparições de anjos, entidades e demônios. Todas as visões e aparições são os mesmos caídos que querem a todo custo nos confundir e nos amedrontar, pois nunca desistirão de nos atacar indiretamente. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos.
Os caídos querem nos enganar de qualquer forma, não se deixe enganar. Todo caminho que leva a esse mundo é do maligno, não caia em conversas de má energia, má sorte, visões, aparições, vultos, entidades, guias dentre outros. O único e verdadeiro caminho é o Messias e a única forma de se comunicar com nosso Pai é através do Espírito. Os caídos não podem fazer nada contra nós, a maldade os enfraqueceu completamente, tudo que lhes resta agora é propagar suas falsas doutrinas e enganos. O Messias é o nosso único caminho e nossa fortaleza. Ele e nosso Pai estão sempre conosco e nos protegerá até o final contra as artimanhas dos caídos, com eles para nos proteger e guiar. Nem mesmo todos os caídos juntos podem nos abalar. Permaneçam firmes na verdade, no único e verdadeiro caminho da luz que é o nosso Messias, e não recebas nenhuma doutrina fora ensinada por ele. O Espírito do Pai nos fortalece e o Messias nos guiará até o fim nesse mundo. Finalmente, fortaleçam-se no Pai e no seu forte poder. Vistam toda a armadura do Pai, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura do Pai, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.